Vamos orar? Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, te somos gratos pelo privilégio de mais uma vez estarmos ao teu lado, falando contigo. Obrigada, Senhor, pela certeza que tu estás ao alcance da nossa mão direita. Como é bom saber disso. Como é bom saber que tu está tão presente em nossa vida. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, neste momento, opere em cada um de nós, abrindo nosso entendimento, para que possamos compreender quais são os teus desígnios para a nossa vida. Qual é o propósito que tu tens para cada um de nós, para que possamos assim, Senhor, cuidar melhor de nós, como templo vivo do teu Santo Espírito, para assim tu fazer a habitação em nosso ser. Que possamos ser a luz para este mundo, que possamos ser o sal que tempera a vida de tantas pessoas que estão tristes. Ó Pai amado, nos capacita, nos transforma, nos habilita, em nome de Jesus. Amém. Bem, o meu nome é Cioneide, nós temos um projeto chamado Biomental. Eu sou psicóloga já. Eu acredito que já faz quase 30 anos, eu não sou muito de contar datas, né? Porque senão eu vou me achar velha e eu me acho hiper mega jovem, apesar dos cabelos brancos, né? E ainda somos jovens, né? E tenho dedicado desde 2017 a minha vida ao Ministério da Obra Médico-Missionária. Deixei o meu emprego, que eu trabalhava na Sadia, para que eu pudesse dedicar completamente a esse ministério. E a gente tem feito esse trabalho já há alguns anos. Conheci a Elice logo no começo da minha dedicação a esse ministério. Então, já temos alguns anos caminhando junto dentro da obra médico-missionária. Tenho trabalhado há muito tempo com dedicação para poder ajudar as pessoas a ter mais saúde. A saúde mental, física, emocional e a saúde espiritual. Então, aqui na Biomental é uma escola em que as pessoas aprendem um novo estilo de vida. Eu sempre falo muito sobre isso aqui na Biomental, que eu chamo que é a nossa casa. Eu já tenho uma família bem grande. São 2 famílias que residem conosco, mais 2 missionários. Mais as pessoas que vêm para fazer, né, além do seu tratamento, eles vêm aprender para poder levar daqui um novo estilo de vida para ter mais saúde. Então, a saúde mental, ela é, vamos se dizer assim, acho que é a coroa para o médico missionário. Nós precisamos ter esse equilíbrio e essa saúde para levar essa mensagem. Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre isso. Ellen White, em Conselho sobre Saúde, página 586, ela fala o seguinte: o cérebro é um órgão e instrumento da mente e controla todo o corpo. A ciência também comprova isso. E só para poder a gente entender como controla, eu estou com um paciente que eu vou receber de 32 anos, que ele tem esclerose múltipla, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem. A esclerose múltipla em homem é raro. Geralmente, essa doença é mais nas mulheres. O que que acontece, né? Nós temos as nossas conexões, elas são feitas como fios de eletricidade, que tem até uma capinha, tá? Ela tem uma capinha. E o que que acontece? Existe uma degeneração nessa capinha que nós chamamos de bainha de mielina. E aí a pessoa vai perdendo o controle de algumas funções que ela tem. O caminhar, né, que é o controle motor, de pegar nas coisas, de falar. Então, o cérebro, ele é o órgão que realmente controla todo o corpo. Para que a gente possa ter saúde física, nós precisamos ter saúde mental. Não tem outro caminho. Precisamos disso, certo? Só que o cérebro, ele é algo muito grande.
aliás, muito grande em dimensões, não em estrutura, tá? O nosso cérebro, ele cabe na palma da nossa mão, tá? Então, você olha a palma da sua mão, você vai ver que ele cabe na palma da sua mão, tá? Então, ele é um órgão pequeno, só que ele gasta muita energia. Por exemplo, ele gasta em torno de 20 a 25% de energia do nosso corpo. E sabe o que que é energia? Sangue. Então, para se ter um cérebro em funcionamento perfeito, eu preciso ter um sangue bom, um sangue limpo, um sangue saudável, para que possa o meu cérebro ele ser saudável também. O cérebro ele é dividido, a ciência dividiu ele em lóbulos, né, em 4 lóbulos. E cada um deles tem funções diferenciadas e especializadas. Então, só para você ver como é extenso esse mundo do cérebro. Tanto que a ciência diz que é um mundo desconhecido. E, realmente, o cérebro é um mundo desconhecido para nós. Quanto mais nós estudamos, mais a gente descobre coisas e mais ficamos encantados e mais descobrimos que não sabemos de nada, né? Então, cada estudo que eu faço, eu descubro, meu Deus, como eu sei pouco. Só através do poder do Espírito Santo é que a gente pode, de alguma forma, estar aprendendo mais e ensinando mais as pessoas. Só que o principal órgão, aliás, o principal lobo do cérebro chama-se lobo frontal, que vocês veem aí na imagem, que quando a gente fala frontal, está onde? Na frente, na testa. Esse lobo, ele tem uma variação muito grande de funções, tá? E entre elas está a espiritualidade, a moralidade e a vontade, que fica no lobo frontal, só que ele fica no pré-frontal, já fica na frente. Hoje a ciência diz que a espiritualidade tem a morada aqui, e é uma realidade. É o único meio pelo qual Ellen White fala que Deus se comunica com o homem. É pelo cérebro. Naquela época, a ciência ainda não tinha descoberto que realmente esse lobo pré-frontal é tão importante para a espiritualidade do ser humano. A moralidade, né? Todos nós sabemos, você pegar uma pessoa, por exemplo, que ela tem algum tipo de doença mental, ver que a sexualidade dele é exacerbada. E ele não tem nenhuma moralidade, ele é desinibido, porque o lobo frontal é afetado. E assim muitas outras coisas, a vontade, e tem N coisas que agora não daria tempo para a gente estudar tudo, né? A gente poderia se aprofundar muito mais nesse estudo, que eu acho assim maravilhoso, mas senão eu não vou chegar aonde eu quero, que é na obra médico missionário. Para a gente entender melhor tudo isso, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Você é uma pessoa saudável? Né? Para você mesmo, será que eu sou uma pessoa saudável? Certo? Questione isso para você. A Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Não é porque eu não tenho uma depressão, não tenho uma diabetes, meu colesterol não é elevado, eu posso dizer que eu sou uma pessoa saudável. Você sabe que até mesmo as minhas emoções, ela define se eu sou saudável? Por exemplo, uma pessoa que é... Ellen White tem uma palavra que eu gosto muito, que ela chama iracunda. É aquela pessoa que tem um pavio curto, não é? Como nós chamamos aqui no... acho que todo mundo conhece. Você não pode dizer qualquer coisa, senão ela explode. Será que essa pessoa é saudável? Então, saúde vai muito além daquilo que a gente pensa que ela é, tá? Por isso que a gente precisa ter este olhar. Ellen White fala muito que nós devemos ter um autoconhecimento de nós mesmos. E ela diz que o autoconhecimento nos leva à humildade. Porque quando eu me conheço, sei os meus limites, conheço as minhas emoções, eu vou saber lidar com as emoções do outro, eu vou saber lidar com o outro. E vou saber gerenciar as minhas emoções. Por isso que esse autoconhecimento é muito importante na vida do médico missionário, daquele que está em missão, certo? Mas e o que é a saúde mental? Nós vimos que a saúde geral é definida como isso.
E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental também é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, né? Então, muitas vezes as pessoas elas ficam adoecidas porque elas não conseguem administrar as suas emoções. E dentro da nossa rotina existe estresse. Isso é normal. Principalmente quem mora em cidade. Olha, eu moro no campo, na fazenda. Existe estresse. Imagina quem mora em uma grande cidade. Então, se eu não sou capaz, sabe, de usar minhas próprias habilidades para recuperar-me do estresse rotineiro, para que eu possa ser produtivo, então, de alguma forma, eu estou adoecido mentalmente. E é quando começa toda essa história das doenças que vem afetando tanto o cérebro da humanidade. A saúde mental, ela implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as situações de competição são as principais causas do estresse associado ao trabalho. Estatística aponta que uma em cada 5 pessoas do trabalho pode sofrer de algum problema de saúde mental. Esses problemas vão impactar diretamente no ambiente de trabalho, causando perda de produtividade e faltas ao trabalho, entre outras. Só que isso não é só no trabalho. O impacto é muito grande familiar. Quando não se tem saúde mental, quem sofre muito é a família. E muitas vezes a gente acha que o comportamento que nós temos, que leva, sabe, alguém da nossa família ao sofrimento, é normal. Ah, meu pai era assim. Você já ouviu alguém falar? Meus avós eram assim. Então, meu temperamento, e já fala no meu temperamento, é porque de alguma forma vem da minha família. Herdei isso. Só que a gente precisa entender que isso, sabe, é algum problema que a gente já está causando para nós mesmos na nossa saúde mental. Então, quando Ellen White usou o termo saúde mental, ela associou a clareza mental, nervos calmos, sossego, espírito pacífico como o de Jesus. Olha aqui, que descrição mais linda. Se você é alguém, tá, que tem clareza mental, nervos calmos, é uma pessoa sossegada, tem um espírito pacífico como Jesus, você tem saúde mental. A fim de compreender suas observações sobre questões de saúde mental, é necessário compreender também a linguagem do século XIX. Por exemplo, ela usou a expressão doente imaginário para pensamentos ilusórios ou desequilíbrio emocional, e desânimo, o que aumenta até o desespero, para a depressão. Também usou o termo a cura da mente para descrever a saúde mental. Então, mesmo naquela época, olha como Deus é maravilhoso. Ele já, sabe, mandou mensagens maravilhosas para o nosso tempo, para que a gente possa olhar para nós mesmos e dizer, nossa, eu estou precisando de cuidar. Eu não tenho uma clareza mental. De vez em quando eu estou com os nervos à flor da pele. Tá? Meu Deus, não sou nem um pouco pacífico. Isso significa que nós precisamos procurar nos cuidar. Eu costumo dizer que a melhor maneira é aos pés da cruz. Mas Deus também deu sabedoria a algumas pessoas das áreas, principalmente na obra médico-missionária, tem muitas pessoas que podem nos ajudar. Então, a gente precisa de ajuda, certo? Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só podem ser curadas restaurando-se a saúde da mente. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 63. Até mesmo as enfermidades do corpo, tá? A ciência hoje, ela coloca entre 90% e 95% de toda a enfermidade do físico, sabe? Sendo parte que começou na mente. Tanto que eu recebo pessoas que dizem assim, meu médico, olha, a pessoa tem câncer, e o médico envia para onde? Para o psicólogo. Fibromialgia, o médico manda para o psicólogo, né? Então, a nossa saúde física, ela está relacionada intimamente com a nossa saúde
mental. Não tem como tirar uma da outra. E também a saúde física afeta a nossa saúde mental, certo? Vice-versa. A mente, ela rege o homem todo, todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, origina-se na mente. E é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Todos os órgãos físicos são servos da mente. E os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. A operação harmoniosa de todas as partes, cérebro, ossos e músculos, é necessário para o completo e salutar desenvolvimento de todo o organismo. Já pensou? Que coisa maravilhosa! Não é para que eu possa, de alguma forma, absorver isso e dizer, meu Deus, obrigada. A partir de hoje, eu vou ter um olhar diferente para mim mesma, pela preciosidade, porque eu preciso ter uma conexão com o divino. Então, eu preciso estar saudável, certo? Sabe por que nós precisamos estar saudáveis? Porque todos nós recebemos um chamado para a obra médico-missionária, de diferentes maneiras. Alguns para poder pregar, outros para, sabe, fazer outras atividades. É igual eu falo aqui em casa, nós temos um rapaz que ele cuida de toda a manutenção. Ele é ótimo. Se for para ele pregar, ele trava. Mas nas outras atividades, ele é muito bom. Deus nos chama. E ele vai aproveitar os nossos dons, as nossas capacidades para usar nesta obra tão maravilhosa. Então, nós vamos saber um pouco sobre isso. Para entendermos melhor, tá, sobre esse chamado para a obra médico-missionária, eu quero que nós compreendamos. Hoje já vimos um pouco sobre a doença mental, para que a gente possa entender aonde eu quero chegar. Nós também precisamos entender sobre tentações e pecados, né? Porque isso é muito importante. Você sabe o que é tentação? Tentação é tentar levar uma pessoa a pecar. Vende a ideia do pecado fazendo parecer bom para você, certo? E lembre-se, lá em Tiago 1:13, porque tem pessoas que acham que Deus permite, aliás, Deus nos tenta. As tentações nunca vêm de Deus, certo? E Deus odeia o pecado e nunca convida ninguém a pecar. Mas será que tentação é a mesma coisa que pecado? O que você acha? Não. A tentação é uma coisa, pecado é uma outra coisa. É o que nós vamos estudar. Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Pecado, na essência, é a desobediência da lei. Não é só os 10 mandamentos, tá? As leis que regem a saúde. Nós trabalhamos com 4 leis que regem a saúde. A lei física, a lei mental, a lei espiritual e a lei social. Se alguma delas nós quebramos, eu acredito que seja pecado. Não sei você, mas de todos os estudos que eu já fiz, e nesses anos que eu tenho estudado, porque é desobediência. Quando eu desobedeço, é pecado. Só que não é pecado eu ser tentado. Nós somos tentados, certo? Nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre as 3 áreas das tentações, tá? E nós vamos começar com Eva, lá no Jardim do Éden. Quando Eva foi tentada, e as 3 áreas que ela foi tentada. Ela foi tentada, a primeira área, fisicamente, tá? A árvore era de boa aparência. Lembra que a árvore era boa para comer? A primeira tentação, o apetite, o desejo de comer aquela fruta. Eu não sei você se é igual a mim. Eu geralmente crio, sabe, um cenário na mente. Eu vejo Eva, sabe, andando naquele jardim belíssimo e de repente ela depara diante daquela árvore linda, maravilhosa. Eu amo frutas.
Não a maçã, como algumas pessoas acham que a maçã não me daria tanto desejo de comer. Mas imagina você ver um fruto maravilhoso na árvore. E enche a sua boca de desejo. E a serpente fez isso. Tentou Eva. Na primeira tentação foi fisicamente. Ela foi tentada. Tá? Hoje, de certa forma, muitos de nós somos tentados. Por isso que existe a glutonaria, a embriaguez, a imoralidade. Tá? Então, existe esse desejo que muitas vezes somos levados, somos tentados, mas somos levados a ceder. Tá? E aí caímos na tentação. Como um povo com todo conhecimento de reforma de saúde, comemos demais. A condescendência para com o apetite é a maior causa de debilidades físicas e mentais. O Senhor tem me instruído que, como regra geral, colocamos demasiado alimento no estômago. Muitos acarretam desconforto sobre si por comer demais. E o resultado é, muitas vezes, a enfermidade. O Senhor não traz sobre eles esta punição. Eles a acarretam sobre si. E o Senhor deseja que compreendam que a dor é o resultado da transgressão. Entendeu? Na primeira tentação de Eva, o que ela caiu? Na transgressão do apetite. Tá? E esse apetite hoje, nós somos também tentados. E muitas vezes, quem não foi tentado com apetite? Então, a gente precisa entender. Só que, se eu for tentado e não transgredir, eu não pequei. Eu não desobedeci. E todas as vezes que, de alguma forma, eu faço algo, cedo à tentação, eu trago sobre mim, muitas vezes, enfermidades. Isso quem diz não sou eu, é a própria palavra de Deus. Que o espírito de profecia, para mim, é a palavra de Deus. Olha, ela continua dizendo lá em manuscrito, isso em 1901 ela escreveu. Muitos comem depressa demais. Outros comem numa só refeição alimentos que não combinam. Se os homens e as mulheres tão somente se lembrassem de quanto aflige sua mente quando aflige o estômago, e quão profundamente é Cristo desonrado quando o estômago é sobrecarregado. Seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade de recobrar sua salutar ação. Enquanto assentados à mesa, podemos fazer trabalho médico missionário ao comer e beber para a glória de Deus. Olha que lindo. Isso daqui é para nós, os médicos missionários. Quando nós assentamos à mesa, nós podemos já começar este trabalho. Mas muitos de nós, o que nós fazemos? Afligimos o nosso estômago, coitado. E tudo que afeta o estômago, afeta a mente. Tá? Tanto que hoje a ciência já, isso em 1992, começou a estudar sobre o segundo cérebro, que é o intestino, que é o nosso órgão digestivo. Hoje já se fala que é o primeiro cérebro, porque nele está 95% da serotonina, ela é tanto produzida como armazenada no intestino. 50% da dopamina é no intestino também. Ou quanto nós temos que ter este olhar para aquilo que a gente coloca no nosso prato e colocamos no nosso estômago. Por isso que o Espírito de Profecia já diz isso. Nós afligimos nossa mente quando nós afligimos o estômago. Olha o quão sério é isso para o médico missionário. É muito sério essa, vamos dizer, essa comprovação que nós estamos tendo hoje. Eu sei que muitos já conhecem, né? Mas algumas pessoas não tiveram a oportunidade de ver o que Ellen White escreve sobre isso. Ela continua. Quando comemos imoderadamente, pecamos contra o nosso próprio corpo. No que toca ao sábado, na casa de Deus, glutões assentar-se-ão e dormirão sobre as escaldantes verdades da palavra de Deus.
não conseguem manter os olhos abertos, nem compreender os solenes sermões proferidos. Achais que essas pessoas estão glorificando a Deus no corpo e no espírito, os quais lhe pertencem? Não, eles os desonram. Todos nós que somos pregadores já vimos pessoas dormindo no banco da igreja, perdendo, sabe, coisas preciosas, sabe? Eu já sentei ao lado de uma pessoa que, enquanto o pastor pregava um sermão maravilhoso, a pessoa dormia, que chega a ressonar. Por quê? Porque comem imoderadamente e vão abarrotados de comida à casa de Deus. Não tem como, porque lembra que o cérebro se alimenta de sangue? O nosso estômago também. Sabia disso? Se nós comemos demais, o nosso cérebro. Deus é maravilhoso, ele fez o corpo humano, é, vamos dizer assim, ele fez um para ajudar o outro. O estômago, quando ele está com muita comida, além, ele está sobrecarregado, ele precisa de sangue em maior quantidade para fazer a digestão. Aí o que que acontece? O cérebro empresta, ele deixa para poder ficar lá. Você vê como nós ficamos sonolentos quando depois de uma refeição bem farta. Já notou isso em você? Eu já notei em mim. Às vezes a gente come além daquilo que a gente deveria comer e aí nós ficamos sonolentos. É porque o sangue está concentrado na digestão. Por isso que muitos comem demais no de jejum, chegam na igreja e vão dormir, porque o sangue está concentrado na digestão e o cérebro ele precisa se desligar um pouco para que ele possa ajudar o pobre do estômago que está incapacitado de fazer o seu trabalho sozinho. Olha como nós pecamos contra o nosso corpo. Mas vamos lá para ele. Nós vimos o primeiro, sabe? Agora nós vamos ver a segunda área de tentação de Eva, espiritualmente. A árvore era agradável aos olhos. Olha, desejos ambiciosos do homem de obter e possuir. Ela olhou aquele fruto e, além de ter o desejo de experimentar, ela desejou possuir aquele fruto. E olha que não pertencia a ela. Deus tinha dado uma ordem que não podia comer. Mas o desejo ambicioso de possuir é o mesmo que existe hoje. Muitos de nós temos desejos de possuir alguma coisa. Sonhamos com casas melhores, né? Com um vestido mais bonito, com sapatos, bolsas, um celular novo. Por que que o mundo hoje está tão terrível? Com roubo, avareza, a tentação espiritual, o desejo de possuir. Então, Eva também foi, nessa área, ela foi tentada. Olha o que diz o Espírito de Profecia, e Testemunho para a Igreja, página 25. E que Satanás observa o temperamento peculiar, egoísta, cobiçoso de alguns que professam a verdade, e tentá-los pondo-os no caminho da prosperidade, oferecendo-lhe as riquezas deste mundo. Ele sabe que se não vencer seu temperamento natural, onde tropeçar e cair pelo amor de Mamon, pela adoração de seu ídolo. O objetivo de Satanás é muitas vezes conseguido. O forte amor do mundo vence, absorve o amor da verdade. Os reinos do mundo são-lhe oferecidos e eles se apoderam ansiosamente de seus tesouros. E pensa que estão sendo maravilhosamente prosperados. Satanás triunfa porque seu plano teve êxito. Abandona o amor de Deus pelo amor do mundo. E muitos acontece isso. Eu já vi muitos amigos que começaram na obra médico-missionária e deixaram, porque não é fácil. Você tem que, sabe, deixar muitas coisas. Principalmente essa segunda tentação. O amor, o desejo por riquezas, por coisas temporais deste mundo.
Muitos estão caindo, porque Satanás, ele é, vamos dizer, como minha mãe dizia, ele é um psicólogo de longas datas. E ele conhece muito bem o nosso temperamento. A terceira área é a área mental. Eva também foi tentada mentalmente. A árvore era desejável para o entendimento. Desejos que apelam para o orgulho pessoal do homem e seu desejo por aplausos e grandezas. Quem é que não deseja, né? Se ver bem. Quantas pessoas desejam isso? Até mesmo no nosso meio, né? E quando fazem algo que não é aplaudido, se sentem frustrados. Se desmotivam de fazer a obra médico-missionária. Também já vi muitos desistirem pelo meio do caminho por causa disso. Porque não tem glória, não tem grandeza a obra médico-missionária. Sabe, quem deseja fazer o trabalho de Cristo tem que olhar para ele. Como que ele viveu? Em algum momento, Jesus estava vamos dizer assim, no ápice das redes sociais. Tinha não sei quantos mil likes e etc. Foi aplaudido por multidões, né? Satanás também usa essa tentação hoje para nós, os médicos missionários. Esse desejo e vai apelar para o nosso orgulho pessoal, de sermos um the best, né? Isso é muito sério, certo? Então, aqui nós vimos as três tentações de Eva. Infelizmente, ela caiu, ela pecou, e as consequências, hoje, todos nós trazemos na nossa vida. E também somos tentados dessa forma. Olhe que Espírito de Profecia fala em História da Redenção, sobre esta área do conhecimento. Quero conhecer mais. Satanás desejava infundir a ideia de que, pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento, do que até então tinha alcançado. Esse tem sido seu trabalho especial, com grande sucesso desde a queda, levar o homem a forçar a porta do segredo do Todo-Poderoso, a não estar satisfeito com o que Deus revelou, e não cuidar de obedecer ao que ele ordenou. Gostaria de levá-los a desobedecer aos mandamentos de Deus, e então fazê-los crer que estão entrando num mundo maravilhoso, num campo de saber. Isso é pura suposição, um miserável engano. Nós precisamos ter cuidado com isso também, por achar que alguns conhecimentos que nós vamos descobrindo nos nossos estudos pertencem a nós. Não. Quando Deus vai nos revelando, não é só a nós. Ele vai revelando a todos nós. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas nós temos esse conhecimento porque Deus deixou revelado. Nenhum conhecimento novo é dado a uma só pessoa. O Espírito de Profecia disse isso claramente. Acho que vocês já devem ter lido isso. Para poder entendermos melhor se podemos ou não vencer as tentações, nós também vamos falar sobre as três áreas das tentações de Jesus. Como Eva caiu nas três, Jesus veio como homem. Ele não veio como divino. As tentações para ele foram piores do que as tentações para Eva e que piores do que as tentações para mim e para você. São bem piores. Mas vamos ver as três áreas das tentações de Jesus. A primeira, com certeza, fisicamente. Comer o apetite. Vocês lembram quando Jesus estava no deserto? Ele passou 40 dias lá no deserto, em jejum. Imagina, nós passamos um dia e já estamos em sofrimento. E Jesus passou 40 dias sem comer. E ele era humano. Ele não foi para o deserto como divino. Ele foi como humano. Fisicamente, ele estava debilitado em termos de necessidade nutricional e muita fome. Quando Satanás chegou para ele com o pão, dizendo, olha, transforma essas pedras em pães se você é o Filho de Deus e mata a sua fome. Satanás sabia que ele estava com fome.
tá? Satanás sabia. Só que diferente de Eva, Jesus estava conectado com o Pai, tá? Então, essa primeira tentação nós vemos, depois se você quiser pegar um slide para poder ler direitinho, entender melhor, eu enviei para ela e para o Tiago, e eles podem estar compartilhando esses slides com vocês. Lá em Mateus 4:3 é onde nós vemos as tentações de Jesus, certo? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe, quando nós estamos conectados com Deus, nós sabemos da sua palavra, ou está escrito. A palavra de Deus, a Bíblia. Aqui está o poder. Todas as vezes que vier uma tentação, se eu tenho, sabe, a Bíblia na minha mente, eu tenho como vencer. Porque eu vou chegar para Satanás e dizer, está escrito. Aqui é onde reside o poder de vencer as tentações. E está escrito. Sabe, Ellen, eu gostei muito da música cantada, dos versos cantados. Eu quero até que vocês compartilhem comigo. É uma forma de nós aprendermos versos da Bíblia para, nesses momentos de tentação, fisicamente, nós respondermos, está escrito. Essa foi a primeira tentação. A segunda tentação, assim como Eva foi tentada fisicamente e mentalmente, Jesus também foi tentado mentalmente. Lá em Mateus 4:6, continua as tentações, né? Que Satanás chega para Jesus e tenta ele. Olha, tá vendo? Tem como você se jogar daqui desse alto e os anjos de Deus vão tudo aparar você. Não é mais ou menos isso que ele diz? Jesus respondendo, mais uma vez está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você já pensou que muitas vezes, mentalmente, nós estamos tentando Deus? Sim, nós tentamos Deus. Nós vamos tentando Ele, sabe? Quando nós sabemos que Ele não permite, que Ele disse que era para nós obedecermos tal lei, e nós fazemos ao contrário, desobedecemos e depois oramos. Senhor, eu quero tanto a cura, porque nós vamos adoecer, né? Eu lembro bem quando, outra coisa que eu sempre ligo, as tentações, quando eu tento Deus, na minha juventude, eu gostava muito de esportes radicais, né? Um dos esportes que eu gostava muito era moto, e eu fazia travessuras. Mas antes de sair, eu orava. E um dia a minha mãe falou, filha, você não está vendo que você está tentando Deus? E depois a gente vai raciocinando quantas vezes nós tentamos Deus, né? Precisamos estar atentos para que possamos ter saúde mental, porque Satanás ele vai chegar com as tentações mentais também. A terceira foi espiritual, né? Satanás chegou, mostrou para Jesus tudo, né, o mundo, tudo de belo, tudo de bom, sabe? Como faz conosco? Olha, por exemplo, ele nos mostra uma mesa repleta de coisas deliciosas, né? E muitas outras coisas. Para Jesus, ele mostrou tudo isso e disse, olha, eu te dou tudo isso. Só precisa você se prostrar e me adorar. Você já pensou? Ele continua com a mesma tentação. Só que Jesus, mais uma vez, ele disse, está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Sabe, quando nós caímos nessa tentação espiritual, porque Satanás nos mostra coisas maravilhosas, assim como mostrou para Eva. Aquele fruto, Eva, maravilhoso, né? E Satanás está colocando diante de nós coisas maravilhosas. Tanto que eu sempre falo, tem até uma palestra sobre as distrações. Satanás está tentando hoje, ele é muito esperto, ó, as distrações. Tem tanta coisa que nos distrai na internet, sabe? Facebook, Instagram. São tantas coisas que eu nem sei o nome de tudo isso. E aí nós ficamos de um para outro, se distraindo, né?
E Satanás nos mostrando tudo isso, porque através disso tudo, dessas distrações, nós prestamos adoração a ele. Só que, mais uma vez, se você tiver a palavra de Deus, você vai se fortalecer espiritualmente. A vitória sobre as tentações não está escrito. E você pode ver que Jesus disse: retira-te. Tá? Retira-te, Satanás. Olha, Cristo nos mostrou o que devemos fazer quando tentados. Mateus 4:10. O tentador não pode resistir à palavra de Deus, ele não pode resistir o está escrito. Ele foi obrigado a se afastar. Do mesmo modo, devemos resistir e vencer a Satanás. O Senhor nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Tiago 4, 7 e 8. Viu onde está a vitória sobre as tentações? O poder da mente do médico missionário? Não está escrito na palavra de Deus, certo? Só que, para receber, aliás, nós recebemos esse chamado para o verdadeiro discipulado, que é a obra médico-missionária. Só para que eu possa e você estar capacitado para isso, também eu preciso passar pelas mesmas áreas, tá? E todos nós recebemos. Aqui nesse slide, em Mateus 10, 6 e 8, diz: antes, porém, que esse é o nosso chamado, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a medida que servir de pregar esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Será porque nós não temos esse poder ainda? Se nós fomos chamados para o verdadeiro discipulado, eu tenho certeza que fui chamado, e eu sei que cada um de vocês que está aqui hoje à tarde conosco também tem essa certeza. E será por que nós não estamos fazendo realmente o trabalho para o qual nós fomos chamados? Sabe por quê? Porque realmente precisamos ser transformados. O Espírito de profecia diz que Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e toda a obra do amoroso ministério. Ele poderia ter empregado outros meios para realizar seu propósito, mas em seu infinito amor preferiu tornar-nos cooperadores seus, de Cristo e dos anjos, a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do rendimento espiritual que resultam desse abnegado ministério. Olha que coisa bonita. Deus nos chamou especialmente para cooperar com Ele nesse trabalho maravilhoso que é a obra médico-missionária. Pregar o Evangelho a todo mundo. Esse foi o chamado para o discipulado. Só que para eu pregar o Evangelho a todo mundo, precisa haver restauração física, mental, espiritual. Sabia disso? Precisa a restauração. Quando eu for restaurado fisicamente, mentalmente e espiritualmente, aí eu vou para o social. Eu estou preparada para pregar o Evangelho a todo mundo, que é o social. Eu não vou ter medo de fazer esse trabalho social, porque eu já fui restaurada fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E para que isso possa acontecer, essa restauração também passa por 3 áreas. Essas 3 áreas precisam ser restauradas, que são as 3 áreas pela qual Eva pecou. E as 3 áreas que Jesus nos deu o exemplo e venceu. Então precisamos, eu e você, que recebemos o chamado do verdadeiro discipulado, precisamos ser restaurados também nessas 3 áreas. Lá em Apocalipse 14, 7 diz o seguinte: aqui está as 3 áreas, tá? Nesse versículo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É impressionante como Deus é maravilhoso. Ele deixou nesse versículo do capítulo 14 de Apocalipse a restauração para a nossa mente. As 3 áreas que precisam ser restauradas. Vê bem, a primeira é temer a Deus. Temer a Deus precisa, olha como
lá em Apocalipse, vem em primeiro lugar. Olha o que precisa ser restaurado. A nossa restauração começa pela mente. Temei a Deus. A restauração mental. Lá em Provérbios 1:7, se você puder ler, lá vai dizer. Agora nós vamos precisar usar um pouquinho a Bíblia, só pelo menos um versículo desses para poder a gente entender essa restauração. Temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o quê? É a sabedoria, é o conhecimento. E aonde nós adquirimos isso? Na mente. A palavra de Deus nos dá essa sabedoria. Então, se eu tenho essa sabedoria da palavra de Deus, eu vou temer a Senhor. O temer aqui não é ter medo, é o conhecimento dele, é que nos leva à restauração mental. É conhecer Deus. E para conhecer Deus, nós precisamos caminhar com ele todos os dias. Não tem como conhecer Deus se eu não tenho intimidade com ele. Tá? Eu preciso ter essa intimidade. E quando eu tenho essa intimidade, sabe, eu vou caminhando com ele, vai havendo a restauração da minha mente. Porque cada vez mais eu vou conhecendo, vou temendo e vou me tornando mais sábio. Então precisa haver essa restauração. Lá no versículo 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Dai-lhe glória é a restauração que precisa fisicamente. É interligado. E isso, quando começo a andar com Deus, automaticamente, nesse caminhar com Deus todos os dias, a restauração vai sendo nas 3 áreas. Eu só separei para que a gente possa entender melhor, tá? Dai-lhe glória à restauração fisicamente. Você quer ver como é? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus. Aonde? No corpo. Entendeu fisicamente? Eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas, e para mim mesmo. Eu estou glorificando a Deus no meu corpo? Por isso que precisa haver essa restauração física. Porque para dar glórias a Deus, eu preciso ser restaurada fisicamente. Porque fisicamente é que eu dou glórias a Deus. É no meu físico. Olha que interessante. Por isso que precisa haver a reforma na nossa vida. E olha, muitas vezes a gente pensa que a reforma é só alimentar. Não é. O estilo de vida é tudo. Por exemplo, uma coisa que eu explico sempre aqui em casa, né? No começo, as pessoas saíam sem meias, esse frio, que nós estamos bem frio aqui, sem uma proteção, né? Ellen White fala que não me é sábio sentar em correntezas de ar frio sem estar agasalhado. Ela fala isso. Aí a gente vai para a ciência, né? Nós temos os membros periféricos que existem vasos sanguíneos neles. Você já notou que quando está frio a sua mão fica mais gelada? Isso significa que não está havendo uma corrente sanguínea adequada para eles. Então, para me dar glória a Deus, eu preciso ter um olhar inteiro, para mim como inteiro. Eu preciso cuidar de mim fisicamente. Se está frio, me agasalhar. Se está muito quente, me refrescar. No comer, no vestir. A própria palavra de Deus diz, né? Que comais, que bebais, que façais qualquer coisa. Entende como é fisicamente? Dai glória a Deus. Então precisamos ser restaurados fisicamente também. A terceira área que precisa ser restaurada é a área da adoração, que é espiritualmente. Só que para poder essa área ser restaurada na minha vida, eu preciso ter a restauração física e mental. Lembra do começo, quando eu falei que Deus se comunica conosco através do lobo pré-frontal?
Então precisa ser restaurado. Se não há essa restauração, existe uma conexão que não é tão boa. Precisamos adorar a Deus, ser restaurada essa parte. Por isso que é o primeiro, o segundo e o último. Não porque tem uma ordem de restauração. A partir do momento em que fisicamente eu sou restaurada, minha mente vai sendo restaurada e espiritualmente eu vou tendo, sabe, um discernimento melhor. Eu vou conseguindo ouvir mais claramente o Espírito Santo. Eu vou tendo uma intimidade maior com Deus e vontade, né? Uma vez eu assisti um pastor, eu era adolescente, e ele falando sobre o fogo do Espírito Santo dentro de si. Nossa, eu chorei, porque eu não sentia o fogo do Espírito Santo em mim. A adoração, essa restauração espiritual, você precisa sentir o fogo do Espírito Santo dentro de você. E quem diz? É esse relacionamento quando nós começamos a ser restaurados, certo? Então, lá em Apocalipse 14:7, leia, por favor. Mais uma vez, é aquele mesmo versículo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora de ter juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Para onde nós vamos? Lá para Gênesis. Quem fez todas as coisas? Deus. Como podemos adorar plenamente a Deus? É esse Deus que fez todas as coisas. O Deus da criação, lá do Gênesis. O Deus que fez todas as coisas, quando ele terminou no 6º dia, o que ele fez no 7º? Descansou. O dia de sábado. A adoração especial para Deus. Enquanto nós não formos restaurados espiritualmente, a adoração ela vai ficar, como minha mãe dizia, capenga. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Capenga. Você sabe que uma das coisas que a gente precisa se preocupar mais é com a adoração no sábado. Quantas vezes o sábado não tem sido um dia realmente de comunhão com Deus? Eu lembro quando criança, eu tive o privilégio de ser criada num lar adventista. Aqueles que conhecem o meu testemunho sabem que meus pais me criaram dentro da reforma de saúde, da reforma completa. Nunca comi carne, nunca nem leite, nem ovos, nem queijo. E uma das coisas que eu achava mais bonita lá em casa, e tenho saudade de vez em quando eu não consigo fazer isso, mas eu tenho saudade da época em que o domingo mamãe começava a preparar para o outro sábado. Chegava sexta-feira, e olha que nós morávamos na roça, sexta-feira. Durante a semana, papai vinha trazendo lenha, tá? A semana inteira. Sexta-feira de manhã era tirado para preparar as coisas que tinha de preparar para o sábado. Alguns sábados era só frutas, mas alguns sábados, mamãe e eu fazíamos pães para comermos, tipo sanduíches, tá? E nesse sábado que a gente ia ter essa refeição, o papai já trazia durante a semana toda a preparação. Durante a sexta-feira ele não ia para a roça, porque ele ia acender o fogão a lenha, o forno a lenha, quer dizer, e nos ajudar para poder fazer a alimentação. Quando chegava depois do almoço, nós só fazíamos os arremates, como a minha mamãe falava. Era lavar a louça para guardar tudo limpo, porque nós, pôr do sol, todo mundo já estava cheiroso, limpo, com roupa preparada para o sábado para ir para a igreja. E olha que nós andávamos 10 quilômetros, então era 2 roupas. Uma para poder nós andarmos e uma para trocar quando chegava na igreja. Ai, gente, que coisa maravilhosa. E às vezes eu me pego transgredindo o sábado por pequenas coisas. Precisamos ser restaurados a adoração em nós. Como estamos adorando a Deus no seu santo dia? O Deus da criação. Olha, Ellen White fala muito sobre a adoração no sábado. Procure estudar mais. Vamos realmente estudar mais sobre a adoração no santo dia do Senhor. Os nossos pensamentos nesse dia. Tudo nesse dia. Como pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada.
enfraqueceu-se a capacidade física do homem, e sua capacidade mental diminuiu, ofuscou-lhes a visão espiritual. Tornou-se sujeito à morte. Todavia, o ser humano não foi deixado sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concedido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça, que é esse tempo nosso, restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e mente, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Olha que coisa mais linda. O objetivo que Deus tem para nós é esse: restaurar-nos à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Só assim nós vamos ter essa restauração física, mental e espiritual. Esse é o desejo que Deus tem para nós. Esse é o anseio que Ele tem. Ele anseia tanto isso que eu costumo dizer que hoje as pedras estão trabalhando. Já ouviu falar nisso? Olha, a ciência está aí com N coisas descobrindo e pessoas pregando, como aquele médico que falando sobre o poder da oração, como outros falando sobre o poder, estudos falando sobre o poder do perdão, sobre saúde mental, sobre saúde física. Eu acho que é época de nós acordarmos, principalmente nós que somos da obra médico-missionária, tá? Nós precisamos, de alguma forma, voltar, sabe, à nossa origem, lá no Éden, antes do pecado. Ter uma alimentação mais saudável, ter pensamentos mais saudáveis. Eu costumo falar também da nutrição dos nossos pensamentos, não só do nosso corpo. Estilo de vida envolve muito mais do que só a alimentação. Precisamos ser restaurados, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para estarmos preparados para a grande obra, que é agora. Esse é o momento. Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, obrigada. Obrigada pelo privilégio de pertencer a um seleto clube de pessoas, esses seres que estão aqui do outro lado maravilhosos, que são teus filhos amados, que estão na mesma caminhada, no mesmo caminho estreito. Sabemos que existem muitas coisas a ser restauradas em nossa vida, ó Pai, mas queremos humildemente colocar agora diante de Ti a nossa mente, o nosso lobo frontal, para ele ser restaurado. E assim, Tu te comunicar conosco através do Teu Santo Espírito. Precisa haver mudanças na nossa vida, só que muitas vezes a nossa força de vontade é pouca. Por isso nos faz, Senhor, sempre lembrar que o poder está ao nosso alcance. A Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ali não diz uma coisa só, é Tu. Por isso nos fortalece, Senhor, para que possamos mudar os nossos hábitos, mudar o nosso estilo de vida e assim termos saúde física, mental e espiritual para proclamar o Evangelho do Reino para estes últimos dias. Em nome de Jesus. Amém.